Três jogos absurdos hoje pelo Brasileirão, meu irmão, só jogão. Os três líderes vão entrar em campo e a liderança pode mudar de mãos. Vamos falar aqui dos jogos de Botafogo, Flamengo e Palmeiras e ver quem é o favorito para terminar essa rodada na liderança. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu sou Diogo Cunha, esse é o canal Torcedorismo. E se você não conhece ainda, é um canal sobre futebol brasileiro. Aqui a gente analisa todas as divisões, todo o futebol brasileiro. Se você quiser ficar inteirado do que tá rolando no futebol brasileiro, análise completa dos times, cara, tu se inscreve aqui, porque aqui você vai receber vídeos diários sobre o futebol brasileiro. Se inscreve, estamos próximo da nossa meta gigantesca de 50 mil inscritos, então você se inscrevendo agora vai ajudar demais. Deixa também a sua curtida, tamo aí no hype, né? Agora o YouTube tá com um tal de hype, então quanto mais curtida você deixar nesse vídeo, mais longe ele vai chegar e isso me ajuda demais. Hoje começa a 18ª rodada do Brasileirão e hoje também, né, a gente já pode ter o campeão simbólico, né? Isso é simbólico, mas o campeão do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, né? Além disso, a gente pode ter troca de liderança, pode mudar de mãos de novo. Vamos falar de três jogos nesse vídeo. Jogos dos três líderes, os três vão entrar em campo. O Flamengo vai receber o Criciúma. Para o Flamengo vale se aproximar da ponta ou ficar muito para trás. Criciúma tentando se afastar do Z4. Jogo importante, tá? O Botafogo vai receber o Inter. Uma espécie de confronto direto, você vai entender. O Botafogo pode disparar na liderança e o Inter pode acalmar um pouco os ânimos, e o Palmeiras vai receber o Cruzeiro, outro confronto direto. O Palmeiras tem a chance de voltar à liderança e o Cruzeiro tem a chance de entrar no G4. Tu vai entender tudo isso, eu vou destrinchar, explicar tudo certinho agora nesse vídeo. Vamos falar primeiro do primeiro jogo do dia, Flamengo e Criciúma, às 4 horas da tarde, mais conhecido como 16 horas, né? O Flamengo vai receber o Criciúma, porém não é no Rio de Janeiro, muito menos no Maracanã. Era para ser o contrário, né? Não era Maracanã, muito menos no Rio de Janeiro. O Flamengo levou esse jogo para Brasília, vai ser no Mané Garrincha, já vai lotar o Mané Garrincha, né? O Flamengo sempre enche o estádio lá em Brasília. E o Flamengo teve o jogo da última rodada adiado, né? Ele seria contra o Inter. O Flamengo não jogou na última rodada e por isso vai para o seu terceiro jogo seguido jogando dentro de casa, coisas que só acontecem com o Flamengo, né? Impressionante, 3 jogos seguidos dentro de casa, só que os últimos 2 no Maracanã foram jogos ruins, né? Que trouxeram o Flamengo um pouco mais para baixo na tabela, perdeu a liderança, empatou com o Cuiabá no Maracanã e perdeu para o Fortaleza também no Maracanã. Jogos que geraram dúvidas no Flamengo, né? O Flamengo vem tentando retomar aí a sua forma de jogar e vem pressionado demais para esse jogo de hoje, porque, meu irmão, tem que vencer, a paciência vai se esgotar caso o Flamengo perca pontos durante 3 jogos seguidos dentro de casa, né? Então, vencer hoje vai significar se manter próximo da liderança ali no pelotão da frente, ainda disputando o título, mas se perder momentaneamente, o Flamengo pode sair dessa briga por título, né? Vai acabar vendo essa distância aumentar demais para Palmeiras e Botafogo, distância que de hoje são de 5 pontos, lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos, jogo adiado contra o Inter, pode terminar o dia a 8 pontos da liderança, né? E aí o Flamengo começa a pensar mais em G4 e começa a se desgarrar da briga pelo título. Então, um jogo crucial para o Flamengo hoje e Tite tem boas notícias, tá? Rapaziada que estava lá com o Uruguai na Copa América, Vinha, Varela, De La Cruz e Arrascaeta, todos eles estão de volta da Copa América, vão jogar pelo Flamengo, foram relacionados. O Cebolinha também se recuperou de uma lesão e também foi relacionado, todos esses jogadores de volta. E segundo o GE, né, Globoesporte.com, informações de lá, o Tite deve manter o Wesley e Ayrton Lucas nas laterais. O Wesley eu não vejo motivo nenhum para deixar lá, mas o Ayrton Lucas faz até um certo sentido. Mas ainda assim, Vinha e Varela estavam jogando muito bem antes de irem para a seleção, né? O Alan está suspenso, não joga, e o Bruno Henrique está lesionado, também não joga. Gabigol está apto a jogar, né? Muito se noticiou ao longo dessa semana que ele estava suspenso de novo, mas não está. Ainda será julgado de novo. O Gabigol pode jogar esse jogo de hoje sim. Do lado do Criciúma, cara, o time também tem jogos a menos, tá? Assim como o Flamengo, esse campeonato realmente está cheio de asteriscos.
E o Criciúma, nesse momento, vive uma briga incansável contra o rebaixamento, né? Vem de derrota para o Corinthians, derrota de virada num confronto direto. Não vem de bom resultado, empatou com o Fluminense também dentro de casa. Não vem de dois jogos ruins do Criciúma, né? E jogos que deixaram o time muito próximo do Z4, 2 pontos ali para a zona do rebaixamento. Inclusive, pode terminar essa rodada dentro da zona do rebaixamento se perder esse jogo para o Flamengo hoje, né? Então, Cláudio Tencati, excelente técnico do Criciúma, tem o time na mão, já tá lá há muitos anos, tem desfalque importante pro jogo de hoje, né? O Mateuzinho, meia, né, que faz muitos gols, chega muito na área, não vai jogar. Ele que saiu de São Paulo, foi direto para Santa Catarina para tratar uma lesão na coxa direita, tá fora do jogo de hoje, mas o lateral direito Jonathan está recuperado e deve voltar aí a dar uma fortalecida, né, nesse plantel do Criciúma que vai para esse jogo de hoje. E o time também deve ter mais uma volta, né, mas na verdade mais uma novidade para esse jogo de hoje, né? O Trauco e o Miguel Hermes podem jogar juntos de novo, né? O Cláudio Tencati, que fez muito essa dobra de laterais em alguns momentos aqui no Brasileirão, pode voltar a usar essa situação ali para reforçar a marcação na lateral do Criciúma, né? Funcionou muito bem quando ele testou isso lá, principalmente contra o Vasco, funcionou muito bem, né? Retrospecto histórico entre Criciúma e Flamengo na Série A são 14 jogos, o Flamengo venceu 8, o Criciúma só venceu 2 e tivemos ainda 4 empates. O Flamengo então leva ampla vantagem no retrospecto histórico. E para esse jogo de hoje, cara, quando a gente pensa em Flamengo e Criciúma, já cresce, né? Ah, meu Deus, o Flamengo é favorito. Cara, o Flamengo é realmente favorito para o jogo de hoje, mas não é esse favorito todo, né? Vamos ver como é que os jogadores vão voltar da Copa América, né? Muitos desgastados, né? Eles estão muito desgastados. Vamos ver se eles conseguem jogar, quantos minutos eles conseguem jogar, se eles começam como titular ou se eles entram no decorrer da partida. Vamos ver aí como o Cebolinha vai voltar também, importante, né? O Cebolinha foi um jogador muito importante quando estava saudável fisicamente. E o Flamengo tentando se reencontrar, chega muito pressionado para esse jogo de hoje e vai enfrentar um time muito bom, que é o time do Criciúma, né? Um time que taticamente sabe exatamente o que faz em campo. Não é um time fácil de ser batido, tem um contra-ataque excelente. O Vasco sofreu muito nesse campeonato, tomou 4-1 dentro de São Januário para o Criciúma. É um time que sabe jogar fora de casa, é um time que sabe o que quer no campeonato, tem uma defesa forte e tem um ataque vertical, tem um contra-ataque excelente. Não é fácil derrotar o Criciúma, por isso eu vou dar 3 reais para o Flamengo, 2 para o Criciúma. Não é um favoritismo assim exacerbado para esse jogo de hoje. O outro jogo, o jogo do líder, Botafogo e Internacional, jogo às 18h30. Eu falei lá atrás que era uma espécie de confronto direto. Vamos entender isso melhor, tá? O Botafogo, cara, vem para mais um jogo dentro de casa, né? Acaba de vencer o Palmeiras no confronto diretíssimo. Jogo excelente, um dos melhores do campeonato. Venceu o jogo e esse aqui é daqueles jogos chave pro Botafogo também, tá? Com uma vitória hoje, o Botafogo pode colocar 6 pontos pro segundo colocado, dependendo do resultado do Palmeiras, e 8 pro terceiro, né? Pode colocar 8 pontos ali pro Flamengo. Pode ser que diminua essa distância pro terceiro, porque o Flamengo pode perder a posição, né? Mas o Botafogo dá um salto e estabelece aquela gordurinha, como dizia Vanderlei Luxemburgo, que todo time sonha na liderança, né? 6, 5 pontos para você ter ali um pouco de tranquilidade para jogar. O líder sempre joga muito pressionado, né? O Botafogo, inclusive, pode ser o campeão simbólico do primeiro turno hoje. Para isso, vai precisar vencer o seu jogo e tem que torcer para Flamengo e Palmeiras tropeçarem. Os dois não podem vencer para que o Botafogo já se sagre o campeão do primeiro turno nessa rodada, tá? Como de praxe, né, a gente já sabe, o Arthur Jorge, técnico do Fogão, só vai confirmar a escalação na hora do jogo, né? É assim, 1 hora antes do jogo é quando ele fala a escalação, ele mexe muito na escalação, né? Ele poupa jogadores, ele dá rodagem para outros, é um treinador que usa muito o seu plantel e o plantel do Botafogo é muito bom, né? Então, a gente não sabe exatamente qual vai ser a escalação dele, mas a tendência é que ele mantenha ali o time que enfrentou o Palmeiras com algumas mudanças que ele sempre faz, né? Por exemplo, o Cuiabano tá de volta à relação de jogadores. Cuiabano que estava com desconforto aí na coxa direita, não jogou os últimos 2 jogos do Botafogo, volta, pode ser que ele já comece como titular no lugar do Marçal. Marçal já tem uma idade um pouco mais avançada, pode ser que seja poupado nesse jogo de hoje e o Cuiabano retorne à lateral esquerda. A gente não sabe exatamente, mas é um bom reforço. O Cuiabano está de volta ao Botafogo. Desfalque é o Eduardo, que está lesionado.
talvez até passe por cirurgia, né? Essa é uma notícia aí, teve uma lesão muscular importante. O Eduardo é desfalque e deve ficar um bom tempo parado. No Internacional, tá? Tem uma crise instalada. O Inter chega em crise, né? Demitiu seu treinador, o Kudê, entre os jogos ali da Copa do Brasil, né? Na eliminação para o Juventude, e foi lá e contratou o técnico do Juventude. Trouxe Roger Machado, que vai fazer a sua estreia hoje. Então o Inter está mudando de trabalho nesse momento, né? E na tabela do Brasileiro, quando você pega para analisar, o Inter está mais perto da zona de rebaixamento do que do pelotão da frente. Isso é um fato, são 4 pontos para a zona do rebaixamento. O Inter está muito próximo. Só que, cara, quando você olha a coluna de jogos, o Inter tem 4 jogos a menos que os demais, tá? Então o Inter tá ali com 19 pontos, mais 4 jogos a menos. Então assim, na hipótese, né, de que tudo dê certo pro Inter, o Inter vencendo esses 4 jogos atrasados, iria a 31 pontos, o que faria desse jogo contra o Botafogo um confronto direto, né? O Botafogo tem 36, o Inter, hipoteticamente, teria 31, vencendo do Botafogo iria 34, ficaria 2 pontos ali da liderança, né? Então o Inter pode encarar esse jogo aí como um confronto direto. Só que nesse momento é bom pensar realmente em escapar ali, em se afastar da zona de rebaixamento o quanto antes, né? Só que o Inter chega muito desfalcado, mas assim, é um nível hard, nível alto de desfalques. São 8 titulares do Internacional fora desse jogo. Alan Patrick, principal meia de criação, camisa 10 do time, tá suspenso. Já seria, só por Alan Patrick por si só, já seria um desfalque assim excepcional, um grande desfalque. Mas aí vem Arangues, Bustos, volante Fernando, volante Thiago Maia, centroavante Valência, zagueirão Vitão, atacante Wanderson, todos eles machucados, tá? A boa notícia é que o Borré voltou da Copa América, né? Ele que jogou pela Colômbia reforça o grupo, deve ser titular, né? Com esse nível de desfalques. E além do Borré, o Rocher e o René são os únicos 3 titulares disponíveis para a partida de hoje. O Inter que não vence há 4 jogos no Brasileirão. A última vez que o Inter entrou em campo foi lá na 15ª rodada, quando perdeu para o Vasco no Beira-Rio, né? O Inter não jogou nem a 16ª e nem a 17ª rodadas. Calendário da CBF, né, meu irmão? Sempre muito bem feito. Teve que adiar jogos por conta dos playoffs da Sul-Americana. E o Inter, que já tinha problemas de adiamentos por conta do desastre das chuvas e enchentes, agora tem 4 jogos a menos. Parabéns, CBF, sempre montando um calendário muito bom. E o retrospecto entre esses dois times na história do Brasileiro aponta 59 jogos entre Botafogo e Inter, com 19 vitórias para o Botafogo, 25 para o Inter e mais 15 empates. O Inter leva vantagem no retrospecto histórico, inclusive leva vantagem fora de casa. No Rio de Janeiro o Inter tem mais vitórias que o Botafogo, mas cara, tempos mudaram e o Botafogo hoje, o futebol que o Botafogo tá jogando, eu não sei se vai conseguir manter o nível de intensidade que fez contra o Palmeiras, né? O Botafogo vem de um jogo muito desgastante. O Inter jogou pela Sul-Americana fora de casa na Argentina, né? Contra o Rosário Central, se eu não me engano. O Botafogo se desgastou muito contra o Palmeiras. Vamos ver quem que o Arthur Jorge deve colocar. Ele sempre coloca o time que está melhor fisicamente, os jogadores mais aptos a disputarem fisicamente bem o jogo. Só que o Botafogo está num nível muito alto de atuação, uma rotação muito alta, jogadores em ótima fase. Tiquinho Soares voltou a jogar muito e o Inter está com 8 desfalques, em crise, trocando de treinador, jogando fora de casa. Cara, é um turbilhão no Inter, então eu vou dar 4 raios pro Botafogo, 1 raio só pro Inter. O Botafogo, pra mim, é bastante favorito hoje. Inclusive, se você vai no estádio, já sabe, né? Filma a festa da sua torcida, posta nos seus stories do Instagram e me marca que eu vou repostar os seus stories no meu Instagram pessoal. Todo mundo que me marcar vai ter o stories repostado, porque a minha intenção é mostrar a festa da sua torcida pro Brasil inteiro assistir. E o último jogo de hoje, às 21 horas, é Palmeiras e Cruzeiro, o jogo do vice-líder, talvez o jogo mais equilibrado entre os 3 aqui desse vídeo, tá? É um jogaço. Palmeiras está precisando se recuperar da derrota pro Botafogo, né? E não pode deixar o Botafogo desgarrar. Então esse jogo se tornou mais importante ainda depois dessa derrota na rodada passada, né? Porque se perder e o Botafogo vencer, 6 pontos já começa a ser uma distância chata. Estamos no meio do campeonato, mas 6 pontos já não é legal, né? Você ficar olhando para cima e assistir 6 pontos do líder, né? Mas, por outro lado, também pode voltar à liderança, né? O Botafogo, para isso, precisa perder e o Palmeiras ainda vai precisar tirar um saldo de 2 gols.
Na hipótese de que o Botafogo perdendo perca pelo menos por um gol, o Palmeiras já entra em campo com saldo com 1 de diferença. E aí precisaria vencer por 2 gols de diferença para chegar na liderança hoje. Já vai entrar em campo sabendo que precisa, tá? Então isso não é problema para o Palmeiras. Só que problema quem tem é Abel Ferreira e problemas sérios para escalar o time, tá? Simplesmente Estevão, o moleque de ouro, né? Esperança da seleção brasileira aí para o futuro. Não joga, é desfalque, ele torceu o jogo, no jogo contra o Botafogo, torceu o tornozelo e o joelho, tá fora do jogo, vai ficar em tratamento. E o Piquerez, lateral esquerdo, também teve uma lesão séria no joelho, né? O menisco dele foi pro espaço e ele infelizmente deve passar por cirurgia e ficar de fora da temporada. Desejo recuperação aos 2 jogadores aí. Para lateral esquerda ali no Piquerez, Vanderlan e Caio Paulista disputam essa vaga, né? Os dois estão brigando aí. E pro Estevão, Felipe Anderson, pode ser que o principal reforço do Palmeiras já comece como titular na vaga dele, ou o Maurício, outro reforço, né? Acredito que o Felipe Anderson aí corra um pouco na frente do Maurício nesse momento. E o Agustin Giai, lateral direito contratado, foi regularizado finalmente, estará à disposição de Abel Ferreira para o jogo de hoje. E o Richard Rios ainda está de férias da Copa América, está de folga, não joga hoje. É um desfalque importante também que segue desfalcando o Palmeiras, já são 50 dias aí desfalcando o Palmeiras, né? Do lado do Cruzeiro, cara, é o que eu falei, é um confronto direto. O Cruzeiro tem 4 pontos a menos que o Palmeiras, né? Então esse jogo aqui pode incluir a Raposa ali na briga pelo título, por que não? Hoje o Cruzeiro está em 6º lugar, pode entrar de vez nessa briga pelo título vencendo o Palmeiras e de quebra fechar essa rodada dentro do G4, que é muito importante para o Cruzeiro. Para isso, né, para terminar no G4, precisa vencer o jogo e torcer por tropeços ali de Bahia, Flamengo e São Paulo. Desses 3, pelo menos 2 tem que tropeçar e o Cruzeiro obviamente tem que vencer, que aí termina a rodada dentro do G4. O técnico do Raposa, o Fernando Seabra, não terá novos desfalques por cartão ou lesão em relação à última partida, então ele deve repetir o time que venceu muito bem ali o Bragantino na última rodada. Os reforços que vão jogar o jogo de hoje são os mesmos da rodada passada, né? O Cássio, o Matheus Henrique, o Lautaro Dias e o Caio Jorge, eles estão confirmados também relacionados para o jogo de hoje. Dineno segue fora ainda em recuperação. Retrospecto histórico entre Palmeiras e Cruzeiro, são 60 jogos pelo Brasileirão da Série A. Palmeiras venceu 19, Cruzeiro venceu 23 e tivemos ainda 18 empates. Palmeiras jogando em casa, né? A gente já sabe que o Palmeiras é um mandante muito forte, vem muito pressionado para vencer esse jogo de hoje, né? Para não desgarrar do Botafogo, como eu te mostrei. Na minha opinião, o Botafogo é bastante favorito, então isso torna esse jogo do Palmeiras muito importante. Já vai entrar em campo sabendo o que aconteceu. Se o Botafogo coloca 6 pontos, né? O Palmeiras entra mais pressionado ainda. O Botafogo perdendo, o Palmeiras consegue jogar um jogo mais tranquilo, mas mesmo assim precisa vencer esse jogo de hoje. O Cruzeiro não é um time fácil de ser batido no Campeonato Brasileiro, tá? O Cruzeiro quase não perde aqui no Campeonato Brasileiro. Se você for ver, o Palmeiras perdeu 4 jogos, o Cruzeiro perdeu 5, né? Então são times difíceis de serem batidos. O Cruzeiro tá numa fase muito boa, né? Vem de 3 vitórias seguidas no campeonato, mas para mim o Palmeiras é favorito. Vou dar 3 raios pro Palmeiras, 2 pro Cruzeiro. É muito pouco favorito, mas o Palmeiras é. Comenta aqui embaixo os seus favoritos, as suas apostas, os seus palpites pro jogo de hoje, né? Vou ficar lendo os comentários aí para trocar essa ideia com vocês. Se inscreve aqui no canal e, cara, não esquece de deixar a curtida, cara. Esse hype aí no YouTube tá ajudando demais a gente, então a sua curtida ajuda dobrado agora. Deixa a sua curtida aí, pede pro seu amigo curtir também. A curtida agora tá valendo muito, então vai me ajudar demais se você gostou do vídeo. Até o próximo, tamo junto, valeu e falou!